Olá, povo de Deus, paz do Senhor Jesus a toda a comunidade miguelopolense. Nós estamos iniciando o nosso podcast aqui com o pastor Roseilson Pereira. Isso mesmo, pastor Roseilson Pereira. Você que está aí na live do Facebook, já estamos ao vivo. Acompanhe-nos pela live do Facebook. Canal, qual é o canal? Elis Ricardo. Vai lá no Facebook, Elis Ricardo, e entra nessa live, participe conosco aí deste bate-papo top de linha. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, graças a Deus aí por esta oportunidade de podermos estarmos aqui juntos. Muito obrigado, de poder estar aqui com vocês. Quero louvar a Deus pela vida do nosso amigo Ricardo também, da nossa irmã Elis, que não pôde estar presente, e a todos vocês que estão ligadinhos aqui na Rádio Vale 87,9, muito obrigado. Obrigado também a você que está nos acompanhando também pela internet. Muito obrigado, Ricardo. Isso. Pastor, vamos iniciar o nosso bate-papo aqui. Falando um pouco da vida do senhor, do início da conversão, porque a gente muito ouviu, o início da conversão do senhor, e foi uma conversão que até hoje suscita aquela coisa gostosa dentro do senhor quando o senhor fala, menciona para nós. Amém, glória a Deus. Então, quero louvar a Deus, e agradecer por essa oportunidade. E para mim a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi realmente aceitar Jesus. No final do ano de 1993, eu estava voltando de um campo de futebol, e um campinho de futebol, passando por uma praça, e ali estava acontecendo um culto ao ar livre, e foi ali que Deus tocou no meu coração, usando pessoas simples, humildes, que estavam pregando a palavra de Deus, e foi uma grande bênção, e a minha vida foi transformada aos 14 anos de idade. Mas glória a Deus. Graças a Deus. Pastor, hoje a gente se pergunta muito. Antigamente existiam muitas conversões como essa do senhor, As pessoas, elas ouviam na rádio, viam na programação da televisão e sentia aquela ardência no coração, sentia aquele desejo de buscar essa pessoa o qual eles estavam pregando, as pessoas estavam pregando, Mas hoje a gente vê que parece que o povo esfriou, parece que a fé do povo, aquela fé de nascimento, que todos nós temos, parece que ela se esfriou e o povo deixou de buscar a verdade. Como na sua visão é essa? Na verdade, o poder do Evangelho ele é tremendo, A palavra de Deus ela precisa ser pregada com ousadia. O apóstolo Paulo ele disse que, mesmo ele sendo um homem poliglota, um homem sábio, quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele disse: quando eu fui ter convosco, não fui com sublimidade de palavras de sabedoria humana para vos persuadir, mas sim na demonstração da virtude e no poder do Espírito Santo. Então, no dia em que eu me converti, ainda na minha adolescência, eu me lembro que assim que eu comecei a ouvir, parei para ouvir aquele culto numa praça pública, numa via pública. Quando eu ouvi aqueles louvores, começou a tocar fortemente no meu coração, e o pregador, ele falava com muita ousadia sobre Jesus Cristo, sobre o plano de Deus, sobre a salvação, e eu louvo a Deus porque naquele dia, naquela tarde, o meu coração começou a arder, e eu comecei a sentir a necessidade de entregar a minha vida para Jesus. E o Espírito Santo ele fez uma grande obra ainda na minha adolescência. Eu levantei a minha mão, aceitei a Jesus, mas ainda com um pouco de dificuldade para congregar. Mas graças a Deus que Deus levantou pessoas para nos apoiar, para nos ajudar, para nos incentivar, para que eu pudesse firmar-me com Jesus, E naquele tempo, nós não tínhamos celular, não existia o avanço que nós temos hoje tecnológico. E o que acontece? Os cristãos, eu acredito que ocupavam-se mais com a oração, com o jejum,
com a palavra de Deus. Eu acredito que hoje o que tem roubado como você acabou de dizer, é que às vezes o evangelho não está sendo tão impactante, é que está faltando oração e jejum, está faltando nós voltarmos para o altar de Deus. E muitos procuram mídia, né? Hoje as pessoas acham que o poder da mídia transforma as pessoas. Isso não é verdade. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. É por isso que precisamos orarmos, jejuar, para que nós tenhamos poder. Como o apóstolo Paulo disse, que a palavra de Deus, ela deve ser pregada com poder, com ousadia. E é isso que nós temos que fazer através do jejum e da oração. E a palavra que sair da nossa boca precisa sair misturada com a fé. Então nós não precisamos querer impressionar as pessoas com palavras humanas, bonitas, com o poder da oratória. Nós precisamos voltar à simplicidade do Evangelho. Pastor, estávamos aqui esses dias com o Rodrigo, nosso amigo Rodrigo, e a gente falava sobre exatamente isso. As pessoas perdeu a necessidade de buscar na outra pessoa uma autoajuda para encaminhá-la num propósito maior. Ou seja, diversas igrejas estão surgindo, mas pouco poder está sendo manifesto nessas igrejas, igual o senhor mesmo mencionou aqui, né? Nós estamos buscando meios de comunicações, né? Meios de buscar uma eloquência, meios de buscar um patamar de estudo. Nada mal em a gente buscar, devemos, mas e o Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo? Nós às vezes buscamos a intelectualidade, buscamos estar diante de uma sociedade falando bem sobre Jesus, mas o princípio ativo que move as pessoas a buscar Jesus, que é o Espírito Santo, esse nós estamos não tendo tempo suficiente para buscá-lo, para essa motivação. Na verdade, o que motiva e o que faz com que o reino de Deus possa crescer é a simplicidade do Evangelho. Nós sabemos que aqui nós estamos usando a internet agora, a rede social, isso é muito importante, mas hoje muitas pessoas querem os seus nomes em evidência, né? A pessoa quer a todo custo que o seu nome esteja em evidência, nos cartazes, e em tudo, e nós vamos ver que João Batista era um pregador que não tinha o seu nome em evidência, e também ele não pregava nas grandes metrópoles, nas capitais. João Batista era o pregador do deserto, uma mensagem dura, uma mensagem muito forte. A mensagem dele era confrontante e ele chegava a chamar as pessoas de raça de víboras, raça de cobra mesmo. E ele dizia: quem vos ensinou a fugir da ira futura? E o povo saía das cidades para ouvir João Batista no deserto, porque a cidade estava cheia de fariseus, escribas, religiosos, que falavam muito bonito, mas eram hipócritas. Então nós não podemos viver de máscaras, de hipocrisia, mas nós precisamos pedir a ajuda de Deus para que nós possamos pregarmos o Evangelho puro, genuíno, que cura, que liberta, que transforma, que confronta com o pecador. É que hoje nós queremos amassagear o ego das pessoas falando palavras que venha trazer somente uma satisfação para a pessoa ali, como que dizendo: eu não posso confrontar. Mas se não houver um confronto, não há transformação de vida. Pastor, o senhor passou um período no Conselho Tutelar, defendendo a nossa sociedade, defendendo nossas crianças. E qual episódio mexeu com a estrutura espiritual da vida do senhor? Na verdade, o trabalho do Conselho Tutelar, nós sabemos que é um trabalho sigiloso. Tudo que acontece nós não podemos partilhar e nem compartilhar, somente entre a rede, onde o procedimento deve ser feito. Mas nós sabemos que dentro da nossa sociedade existe
problemas seríssimos, mas problemas seríssimos e graves, e que não é do dia para a noite que a gente vai conseguir uma mudança, uma transformação, mas nós demos sim um passo, né? E para mim, né, eu sempre pensei o seguinte: se nós conseguíssemos e se nós conseguirmos, através das escolas, das creches, trabalhar com as nossas crianças, e uma das coisas que eu tinha intenção e que não foi possível realizar era um trabalho com a sociedade nos bairros, em cada bairro, realizar palestras explicando o trabalho do conselho e também ensinando ali algumas coisas para os pais, para os responsáveis das crianças, para terem, né, todo tipo de cuidado e cautela, porque infelizmente nós vivemos numa sociedade, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e acontecem coisas horríveis, coisas terríveis, e nós sabemos que está aí a exploração sexual infantil, e tantas coisas. Isso, quando chega um caso como esse, isso nos arrebenta, machuca muito, né? E também, né, os maus tratos que acontecem, mas na verdade, quando você vê uma criança às vezes abandonada, maltratada, por detrás daquilo também tem uma família totalmente arrebentada. E, né, o trabalho é feito com sigilo, com amor, mas isso, todas as vezes que eu me deparava com uma criança abandonada ou com uma criança que foi vítima de abuso, aquela noite era uma noite muito triste. Eu sempre me coloquei e me coloco em oração, e que Deus tenha, né, misericórdia. E o nosso desejo é que a sociedade seja mais esclarecida, esteja mais preparada, e para poder vencer esses desafios tão terríveis que assolam, né? E as crianças, a Bíblia diz que dos pequeninos é o reino dos céus, e nós sabemos que os veículos de comunicação, a internet, as notícias em massas, tem mexido muito com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, e isso é muito preocupante. E que, né, como você perguntou, o que mais marca realmente é quando você se depara com uma situação de saber que uma criança está sendo violada em todos os aspectos, mas principalmente no aspecto sexual. Uma criancinha sendo abusada é horrível, marca, choca e machuca. Sim, pastor. As duas mulheres que moram na casa do senhor estão assistindo lá. Olha aí, que maravilha. Quer mandar um abraço? Quero mandar agora um abraço para a mulher que mora lá em casa. Alô, Nelma, as mulheres, né? A Nelma e a Isabela, um beijo no coração de vocês. E Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém. E todos que estão aí, né? Tá aí meu amigo, o presbítero Edson. Deus abençoe também o presbítero Luciano, né? Irmã Clemes Tano, lá de a irmã Clemes, a irmã Clemes é uma bênção de Deus, né? Eu lembro que um dia, viu, irmã Clemes? A irmã Clemes, nós orávamos juntos, e me lembro um dia que nós fizemos um evangelismo à noite na Avenida Dr. Soares de Oliveira, né? E lembro no corinho que nós cantávamos, irmã Clemes: vou levar a semente, vou plantar a semente do rei, lá do alto o mestre me vê, quando a chuva serode cair, vai a boa semente nascer. Isso faz ano, hein? Tem quase 30 anos, irmã Clemes. E a senhora, junto com nós lá, com os jovens, evangelizando. E que Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. O presbítero Luciano também está nos assistindo, está nos acompanhando. Deus te abençoe, abençoe a sua vida, irmão Luciano. Irmã Clemes, eu quero mandar um abraço também, pastor. É uma pessoa muito importante na vida da minha esposa e também, consequentemente, na minha vida, né? Amém. Minha esposa menciona muito ela, sempre as postagens, sempre fala dela. Um abraço, um beijo no coração da senhora. E também justificar a ausência da minha esposa, né? Todos esperam a Elisa aqui no programa. Com certeza. Minha esposa está passando por uma situação física, ela está descansando, mas nos próximos dias ela estará conosco aqui, bem? Eu mando um beijo no coração dela, certo? Queridos,
87.9, a rádio de Miguelópolis região. Estamos com a rádio aberta aqui no nosso RádioCast e também acompanhando pela live do Facebook o nosso programa Bate-Papo com o pastor Roseilson Pereira, a voz de veludo da cidade, né? Lindomar fala assim, a voz de veludo, a voz macia, né? Amém, amém. Amém? Queridos, você aí no bairro William Carla, você aí nas proximidades aqui do centro, Jardim Paulista, Vila do Ricardo, San Marino, lá no Genoveva Jorge, um abraço, a irmã Cidinha, lá no Genoveva Jorge, irmã Cidinha. Deus amém, Deus abençoe. Amém? Queridos, vamos continuar aqui nosso bate-papo. Apóstolo Paulo, pastor, fala, se eu não me engano, na carta de Coríntios, sobre persuadir os homens, no quesito levar o homem a buscar conhecer sobre Jesus. Hoje, nós temos essa dificuldade, porque surgem muitos escândalos, pastor, na nossa vida, infelizmente, na nossa vida cotidiana. Nós buscamos sempre o aperfeiçoamento, buscamos sempre estar de acordo com a palavra, mas sempre existem os problemas, né, decorrentes da mentalidade das pessoas. Infelizmente a gente vê vários cristãos caindo, né, tropeçando, caindo, não conseguindo mais continuar a caminhada. Então, isso, por as pessoas não conhecer e achar que o cristão ele é perfeito, né, as pessoas começam a rotular o cristão de diversas formas e deixa-se de acreditar na palavra que é pregada através da gente, através de outras igrejas, e passa a desvalidar aquela palavra que é pregada. Na verdade, sempre vai existir, né? Jesus, ele disse que é lícito que venha o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Jesus, ele, irmão Ricardo, ele escolheu 12, e ele trabalhou com os 12, e todos os 12 eram imperfeitos, e um dos 12 o vendeu e o traiu a ponto de vendê-lo por 30 moedas de prata, e é o que eu digo, se no meio de 12 teve um que o traiu, teve um que o negou, você imagina no meio de milhões que somos nós hoje, o povo de Deus na terra. Sempre vai haver aqueles que às vezes vão trazer algum tipo de escândalo, alguma coisa, mas mesmo Judas, ele traindo Jesus e negando ele, os outros não disseram, nós vamos parar de seguir Jesus porque um traiu. Ou alguém disse, eu vou parar de crer em Jesus porque um não deu bom exemplo. E Jesus, ele mesmo disse que é lícito que venham os escândalos, né? Mas ai daqueles por quem o escândalo vier. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele manda nós olharmos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Agora, existe uma diferença entre uma pessoa estar ali na igreja com todas as fraquezas, lutando para servir a Deus, e uma diferença entre o rebelde. O fraco, a pessoa fraca na fé, é aquela que muitas vezes ela está lutando para poder vencer uma situação na sua vida, um vício, lutando para vencer alguma coisa que está lhe trazendo um atraso, está dificultando ela para servir a Deus, mas ela está ali na igreja, ela está orando, está pedindo oração, está buscando. Então existe a diferença entre o fraco na fé e o rebelde. O rebelde é aquele que conhece a palavra de Deus, mas ele se rebelia, ele faz consciente, ele sabe que ele está negando a fé, ele sabe que está traindo Jesus, e ele faz por rebeldia. O fraco, não. O fraco é aquele que está lutando para vencer uma fase difícil na sua vida, mas que de repente ele se desliza, e é por isso que a igreja, a Bíblia diz que nós devemos cuidar dos fracos na fé. E os rebeldes? Os rebeldes, a Bíblia diz que aquele que usa de engano não permanecerá na congregação dos justos. Então a Bíblia não manda, em momento algum, você olhar para o homem. Não, porque os homens falham, os homens erram e os homens fracassam. Mas a Bíblia manda olhar para Jesus, autor e consumador da fé. E o poder do Evangelho, ele transforma, ele muda, ele cura, ele sara. Então, a nossa
maior preocupação nesses últimos dias é que as pessoas venham, a Bíblia que as pessoas venham ler, na verdade, não é esta Bíblia aqui, né? A Bíblia que as pessoas leem no dia a dia somos nós, é a nossa vida. Quando nós andamos pelas ruas, alguém olha e diz, aquele ali é um homem que teme a Deus, é uma mulher que teme a Deus, é trazer um bom testemunho. Mas por outro lado também, vamos encontrar pessoas que não vão dar um bom testemunho. Mas não é estas pessoas o parâmetro para você que ainda não aceitou Jesus, olhar, dizer, eu não vou servir a Deus porque aquela pessoa que vai naquela igreja fez isso e isso de errado. Não. Jesus disse, vinde a mim todos. Jesus nos convida para uma nova vida e Ele não manda nós servirmos a Ele baseando na vida de A ou de B. Ele manda olhar para Ele. É isso que Ele manda. Pastor, o senhor está pastoreando quantos anos já? Graças a Deus, né, por bondade de Deus, aos 17 anos, Ricardo, Deus me deu o privilégio de iniciar um trabalho na cidade de Tuverava. Nosso pastor Nelson, na época, ele me confiou a responsabilidade aos 17 anos de começar a dirigir o primeiro ponto de pregação. Então lá eu dirigi os cultos nas terças e nas quinta-feiras. E eu me lembro que eu casei com 19 anos, né, e eu estava lá dirigindo, e lá, né, as pessoas carinhosamente, né, converteu bastante gente, graças a Deus. Tivemos ali onde era um centro, né, e um centro mesmo, e Deus nos deu a oportunidade de trabalhar junto com aquela família, converteu muita gente, e ali se tornou a Assembleia de Deus. O pastor Nelson nos confiou a responsabilidade, e assim que eu me casei, quando eu completei 20 anos, poucos dias depois, nós fomos já pastorear, né, já como ocupar então o cargo realmente pastoral, né? Então em Tuverava trabalhei como auxiliar, juntando tudo, já são 26 anos trabalhando e pregando o Evangelho, né? Lógico que a gente, antes disso, já trabalhava, tivemos o privilégio de trabalhar com jovens da igreja, trabalhar como porteiro da igreja, tudo num pequeno intervalo, porque eu creio que Deus tem pressa na sua obra, né? Então eu aceitei Jesus com 14 anos, passou pouco tempo, 15 anos eu comecei meu curso de teologia e comecei a ser um aluno assíduo da escola dominical, e graças a Deus, né, sem nenhuma pretensão, porque Deus escolhe e chama quem Ele quer. Deus me chamou ainda na minha adolescência, trabalhei com jovens, né, trabalhei como professor de escola dominical ainda solteiro, né, e depois então tive o privilégio de sair para o campo de trabalho, e nós estamos aí há 26 anos diante do povo, trabalhando, e Deus nos confiou essa responsabilidade. É muita responsabilidade mesmo, porque a Bíblia diz que todos nós, os pastores, vamos ter que dar conta de cada alma, de cada vida que o Senhor confiou a nós, para que nós pudéssemos ensinar, doutrinar, né? E não existe outro meio. A Bíblia Sagrada é o livro que ensina como vestir, o que comer, as amizades, ensina como o patrão tratar o empregado, como o empregado tratar o patrão. Esse livro aqui é tudo, esse livro aqui ensina tudo, como o marido deve cuidar da esposa, a esposa deve ser com o marido, enfim, como o filho deve tratar do pai, como os pais devem educar os filhos. Esse livro é o livro de Deus, e é através dele que a gente usa, né, para poder falar, ensinar a igreja, e não existe outra receita. É a palavra de Deus. Nós estamos aí há 26 anos fazendo a obra de Deus. Qual, nesse tempo, pastor, qual que foi o momento mais difícil do ministério do senhor, desse tempo, de início até agora? Qual tem sido o maior desafio que o senhor tem passado nesse tempo? Na verdade, hoje nós estamos vivendo dias desafiadores, porque eu acredito que no começo do ministério, nós ainda pegamos uma geração que não tinha tanta informação como temos hoje. Hoje, pastorear exige muito mais ainda. Por quê? Porque
Hoje, com acesso à internet, existem pessoas com acesso a todo tipo de pregadores, ensinadores, e nós sabemos que existem muitas seitas, muitos falsos mestres, muitos falsos ensinadores, e eu acredito que o presente momento é o momento mais difícil que nós estamos enfrentando, principalmente os pastores que têm zelo, que têm amor, que têm realmente o compromisso de cuidar das almas. Nós temos que nos desdobrarmos. Por quê? Porque o povo está recebendo informação de muitas formas, o evangelho falsificado e tantas coisas sendo anunciadas. Então é o momento mais cruel e mais, eu acho que mais terrível para um pastor que zela pelo rebanho é o momento de hoje que nós estamos vivendo, porque você ensina, lê a Bíblia e de repente chega um mercenário, chega lá da internet, chega uma pessoa que com o coração cheio de heresia e vem e traz uma nova doutrina. E Paulo disse, em Gálatas, se até um anjo descer do céu e vos anunciar outro evangelho, seja amaldiçoado. Nós precisamos continuar, com a Bíblia Sagrada. Então hoje nós temos aí, com a liberalidade, a teologia liberal, você sabe muito bem, hoje existe evangelho para todos os gostos, e infelizmente, muitas igrejas estão se dizendo igrejas inclusivas, e recebem pessoas de todo jeito. O amor de Jesus, Ricardo, é para transformar vidas e não para elas continuar vivendo na miséria do pecado. Pastor, qual o recado que o senhor dá para essas pessoas que estão passando por uma vida de dificuldade, de transições, ou seja, muitos estão surgindo aí pregando um evangelho inclusivo, distorcendo a palavra de Deus, mas muitas pessoas elas estão vivendo um período em que tenta buscar uma alternativa para deixar a velha prática, mas não consegue. Quando eu me converti, eu tive uma experiência com Deus. Eu precisava ser liberto dos vícios, por incrível que pareça. Eu era adolescente, mas ainda tinha um vício, o vício do cigarro, tinha outros vícios também, e Deus, ele nos ajuda. Então, o Deus que nós servimos é um Deus muito grande, é um Deus muito forte, é um Deus poderoso, e a palavra de Deus, ela nos diz, em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então a vontade de Deus é transformar a vida do ser humano. Então não importa se a pessoa está na prática do homossexualismo, da magia negra, enfim, não importa se ela está presa nos vícios ou presa na imoralidade, a palavra de Deus, ela transforma. Como é que eu consigo ter uma vida transformada? Não existe uma receita mágica, é perseverar em Jesus Cristo. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É necessário sim procurar ajuda, o pastor da igreja, um irmão, orar junto. Eu sempre fazia isso com os nossos amigos, e a gente aprendeu assim. Chegava um jovem na igreja, e a gente começava a conversar com ele, daqui a pouco falava, vamos orar, jejuar, e orava, jejuava, daqui a pouco ele estava liberto, e querendo se batizar nas águas, daqui a pouco batizado com o Espírito Santo, e não mudou, continua sendo da mesma forma. Jesus disse que o poder dele transforma. Então, o amor dele nos alcança, e ele nos transforma em nova criatura. Pastor, o apóstolo Paulo, ele disse a Timóteo pastoreando a igreja, e de certa forma, pela sua dedicação, pela sua vontade de fazer a coisa acontecer, de pregar o evangelho, converter almas, ele dá-se a entender que Timóteo, ele passa um período ali de um cansaço, excessivo. Paulo diz para Timóteo, cuide do rebanho, mas também cuide de ti. A gente vê que muitas vezes o cansaço chega na vida do nosso pastor. Eu falo como membro, como obreiro,
E muitas vezes eu tenho presenciado, né, aquele cansaço. Por quê? Pelo fato do senhor correr tanto atrás em resolver os problemas alheios, os problemas das pessoas, né? Aconselhar um aqui, acordar de madrugada ali, e muitas das vezes os seus problemas, os seus momentos de cuidado pessoal, ele é deixado de lado, né? E muitas vezes eu presenciei o senhor, muitas vezes falando, ó, tô com a dor aqui, eu tô passando assim, né? Naquele dia 25 a gente não sabia, mas o senhor passou, né, um período no pronto-socorro, né, e muitas pessoas não sabiam desse episódio, e muitas vezes também emocionalmente, né, o corpo ele gritando por uma situação emocional. Na verdade, é o que o apóstolo Paulo disse, né, ele escrevendo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15, ele diz: e eu de muita boa vontade me gastarei e me deixarei ser gasto por amor de vós, mesmo que amando-vos não seja tanto amado. E assim às vezes acontece na vida de um verdadeiro líder, porque ele se doa a ponto de chorar com os que choram, né? De estar ali doando a sua vida, trabalhando e fazendo, né? Outro dia eu vi também, né, um depoimento de um médico, né, um pai de família bravo, nervoso com o médico, e o médico chega atrasado para atender, e aquela pessoa olha para o médico e diz: queria ver se fosse o filho do senhor que se estivesse aqui doente. E ele disse: então agradeça a Deus que o seu filho só está aqui doente, porque eu acabei de vir do velório do meu filho, eu acabei de perder o meu filho. Então muitas vezes quem não conhece e não sabe dos problemas também, porque pastor é gente, pastor é ser humano como todos, né? Pastor também sente fome, sente sede, sente dor, sente cansaço, e como você disse, que Paulo orienta Timóteo a cuidar também da saúde, né? Isso é importante, e muitas vezes no corre-corre do dia a dia nós nos preocupamos tanto com os outros e muitas vezes sofremos, né? Então estamos vendo aí muitos líderes sofrer infarto, né? E passar por momentos difíceis, mas o conselho bíblico é que a gente se cuida. E o próprio apóstolo João, ele manda a carta e ele diz ao presbítero Gaio, dizendo: meu desejo é que você vá bem, né, como bem vai a sua alma, ou seja, que você tenha boa saúde como você está bem espiritualmente. Eu sei que você está bem espiritualmente, você ora, você jejua, está em comunhão com Deus, mas eu quero que a sua saúde também esteja muito boa. Então, a gente, né, nós somos humanos, e é como você disse, tem dia que você está cansado, está com o corpo cansado, não somente o corpo, porque a gente como pastor e também no dia a dia usa muito a parte da mente, o emocional, o psicológico, e a gente compartilha de dores, né, das dores dos outros, a gente sofre junto com os outros. São muitas pessoas pedindo oração, pessoas ligando: pastor, não tenho o que comer em casa, pastor, eu preciso de um conselho, e problemas de diversas, né, de todos os jeitos, e nós precisamos sempre ter uma palavra amiga, estarmos orando, e às vezes nós não temos amigo, nós não temos para quem contar o nosso problema, porque às vezes alguém fala assim: mas o pastor não pode ter problema, o pastor não pode passar por dor, o pastor tem que ser aquele homem. Não, mas nós temos. Deixa eu ver se o senhor é de aspas. Então nós temos, né? Então, como você disse, às vezes, né, Deus tem nos despertado, e graças a Deus todos os dias na madrugada eu tenho encontrado o colo de Jesus para me poder estar lá desabafando e falando com Ele os meus problemas, minhas dores. E conto com as orações de quem está nos ouvindo e a sua também. Amém, queridos. São 18 horas e 53 minutos, nós estamos já finalizando aqui. O pastor não puxar minha orelha, mas amém? Queridos, culto hoje na Yoshi Nomiama 1101, na Yoshi Nomiama 1101, na Igreja Assembleia de Deus, Missão, a Igreja Verde da cidade. Não tem como. Não tem erro. Não tem erro, não tem como não encontrar. Mas antes nós vamos falar do
dos nossos patrocinadores. Samarino, lá no Samarino, depósito de gás do Reginaldo, Concigás, Disque Gás 9973-3900 e 993-257913, na rua Carlos Peraro 134, Vila do Ricardo, Miguelópolis, São Paulo. Concigás, o gás mais rápido da cidade. E também com a gente G. Jorge Construções, do meu amigo Guilherme, isso lá no Antônio Ribeiro Nascimento. Tem que pegar o endereço certinho daquela rua lá, mas fica lá na última rua, lá na G. Jorge, do nosso amigo Guilherme. Material de construção mais barato, condições favoráveis, você vai encontrar só lá na G. Jorge Materiais de Construção, do nosso amigo Guilherme. Queridos, o bate-papo aqui está muito bom, mas nós vamos finalizar a nossa live agora. Deixa um abraço a todos que nos estão ouvindo e vendo. Simone Wagner, né? O pastor Wagner também está nos ouvindo, lá estamos vendo a nossa irmã Simone. Deus abençoe a sua vida. Lá de Guaíra também, nossa irmã Elaine, uma bênção de Deus nas nossas vidas, Amém. Um anjo de Deus aí na nossa vida, pessoa agradabilíssima, pastor, mulher de Deus. Amém. Manda um abraço para ela, um beijo no seu coração, do esposo e de toda a família. Queridos, nós estamos finalizando aqui. Pastor, última palavra que eu lhe faço esta pergunta. O que simboliza para um pastor e para um homem social, espiritual, família? Na verdade, a família é o que a gente aprende todo dia, dentro da palavra de Deus. A família é o meu maior patrimônio. Em primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, a família. A família é a célula máter da sociedade. Há quem diga, na sociedade que nós estamos vivendo, que o casamento fica fazendo piadas, zombando do casamento. Mas o casamento é bênção, e é através do casamento que se forma uma família. Foi Deus que fez o primeiro casamento, e tudo que Deus faz é bom, mas na verdade tudo que é bom o inimigo quer destruir. Então, você que está me ouvindo agora, que tem a sua família, valorize a sua família, ame a sua esposa, cuide, a esposa cuide do marido, dos filhos, lutemos. Não existe família perfeita. A minha família não é uma família perfeita, mas é uma família abençoada. Nós enfrentamos também dores, problemas, dificuldades, mas a família é uma bênção de Deus. E mesmo em meio às aflições que nós enfrentamos, Deus... Nariz está coçando. Perdão por seu nariz. Deus, Ele nos dá graça. Saúde. Perdão, gente. Deus, Ele nos dá graça para a gente poder continuar, cuidando no dia a dia da nossa família. E a família, então, para mim, é um presente de Deus, é uma bênção de Deus. E sem família não existe um pastor bem-sucedido. Então eu louvo a Deus pela minha esposa, pela vida dos meus filhos, e eu sei em quem eu tenho crido, e é Deus que cuida de nós todos os dias. Obrigado. Pastor, eu quero agradecer aqui o convite aceito e dizer que o senhor é e foi um homem muito importante na minha vida. Amém. Bem, como pastor, como pessoa, sempre esteve ali nas entrelinhas me aconselhando, me ajudando nas áreas de dificuldade, A gente sempre tem recorrido ao conselho, e eu estou debaixo da cobertura espiritual da vossa Amém. pessoa. Amém? E sou grato, minha esposa é grata, e nós somos gratos por ter tido o senhor como pastor, por estar como amigo, toda a família. Eu agradeço muito a Deus por ter colocado a pessoa do pastor Roseilson na minha vida, porque através dele as orações ela tem sido mais intensas, porque todo dia, querido, eu vou falar para você aqui, todo dia é o pastor falando, ora na madrugada, 3 horas da manhã tá lá no zap, oração, pela manhã oração, meio-dia oração. Então isso para nós é muito importante, nós que estamos nessa caminhada cristã, um pastor que ora, um pastor que tem preocupação primária na oração, e isso é de grande valia para todos nós, amém? Pastor? Amém. Deus abençoe.
Eu te agradeço Obrigado. muito também. Deus Vamos te orar? abençoe. Vamos orar. O Senhor conduz o coração. Amém. Em nome de Jesus. Vamos orar. Um abraço aí pro presbítero Ronaldo, lá de Guará também, né? Obrigado, irmã Clênis. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de podermos estarmos aqui. Te louvo pela vida do nosso irmão Diácono Ricardo, da sua esposa, irmã Elis, que o Senhor continue abençoando esse programa, que os teus servos venham alcançar muitas e muitas vidas, almas sejam salvas para a glória do teu nome. Continua, Senhor, abençoando cada lar, cada família. Ó Deus, olha para nós com o teu olhar de amor, de ternura, de compaixão e de misericórdia. Deus, alcança agora cada vida, todos que estão nos ouvindo em casa, agora, meu Deus, aqueles que estão nos seus trabalhos. Jesus, que o Senhor venha confirmar curas, milagres, libertações, transformações, que o Senhor venha despertar o desejo no coração de cada vida, de te servir e de te conhecer. Não existe nada melhor do que entregar a vida para ti e caminhar com o Senhor em novidade de vida. Continua abençoando o teu povo, continua guardando e nos dando livramentos. Deus, prospera a tua obra sobre esta cidade, sobre esta terra, sobre esta nação. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Paz e graça, povo de Deus. Finalizamos aqui o nosso programa Jovemcast Praise através das lives no Facebook e através também da Rádio 87.9. Até segunda-feira, querendo Deus, que a graça do Senhor esteja sobre a tua casa neste final de semana, que as bênçãos do Senhor estejam como chuvas sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém. Paz e Glória a graça, povo de Deus. Deus. Deus abençoe.